Neste momento, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, né? Agradecer o Senhor Deus por tudo que Ele tem feito por nós, todo o cuidado todo-poderoso, mais um momento de reflexão da poderosa, santa palavra do Senhor Deus e embasando essa reflexão no capítulo 19, segundo escreveu Lucas, no versículo, leia o versículo 8, 9 e 10, que diz: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade de meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Versículo 9 e 10. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é uma palavra que está registrada nesse capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10, que narra essa história de um homem publicano, rico, chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos. Ele cobrava os impostos a mais do normal, cobrava mais caro. E ele era um senhor rico, diz a Bíblia que ele era rico, porém não tinha muita amizade e não era muito querido na sociedade, na sua cidade, porque ele cobrava imposto desonestamente, cobrava a mais o valor. Então ele não tinha muitos amigos, não se relacionava bem com as pessoas, ou as pessoas não se relacionavam bem com ele. Mas um dia ele plantou no seu coração, porque Jesus ia de passar na cidade de Jericó, e ele ficou sabendo, ele teve um desejo de conhecer quem era Jesus. A Bíblia vai dizer que ele era um homem de pequena estatura, mas ele pôs no seu coração que Jesus ia passar pela cidade de Jericó, e do lugar que Jesus ia passar, tinha uma árvore chamada uma figueira brava, ou um sicômoro, e ele subiu até essa árvore para ver o Senhor Jesus, porque Jesus estava com uma grande multidão. Como ele era pequeno, baixa estatura, não tinha como ver quem era Jesus. Com esta palavra eu quero dizer aos meus ouvintes, você que vai me assistir, que o primeiro passo do homem e da mulher é nós que tem que dar. O primeiro passo para conhecer o Evangelho, a palavra do Senhor Deus, é eu que tenho que dar. Creio eu que ele queria somente ver quem era Jesus. Jesus seguia o seu caminho com a sua multidão, ele descia daquela árvore e continuava a sua vida, cobrando seus impostos, enfim. Mas ele teve uma surpresa, que o Senhor Jesus Cristo, ele, ao passar debaixo daquela árvore, ele parou e olhou para cima e falou Zaqueu pelo nome. Pelo nome, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em sua casa. Então, Zaqueu deu o primeiro passo. Sentiu no coração o desejo de conhecer Jesus. E esta palavra para nós, hoje, que nós temos que, para fazer qualquer coisa nessa vida, nós temos que dar o primeiro passo. Principalmente na área espiritual, o primeiro passo eu tenho que dar. Você tem que dar o primeiro passo. E Jesus, vendo isso no coração de Zaqueu, essa atitude dele, né, essa decisão que ele teve
que ele tomou, esse desejo de conhecer. Então Jesus foi mais além. Jesus parou uma multidão por causa de um pecador, com desejo ardente no coração de conhecer o Mestre Jesus. Eu quero dizer nesta oportunidade, nessa reflexão, ao descer da árvore, ao levar Jesus para sua casa, ao conversar com Jesus, trocar umas ideias com o Senhor Jesus, Jesus falando sobre o seu reino, ou falando com Zaqueu, Zaqueu reconheceu que ele era um miserável pecador. Zaqueu reconheceu que o que ele estava fazendo era errado. Estava fazendo tudo errado, cobrando imposto desonestamente, né, das pessoas, a mais do que devia. Mas nessa conversa com Jesus, ele entendeu que ele estava fazendo errado. E aí ele começou então a arrepender. Falei, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu tenho defraudado, eu tenho feito coisas desonestamente com o meu próximo, que eu vou retribuir 4 vezes mais. Aí Jesus falou no versículo 9, porque hoje veio salvação a esta casa. Porque Jesus, no versículo 10, ele vai dizer, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Nós, quando temos um encontro com o Senhor Jesus, com o Evangelho, quando nós temos um encontro com o Senhor Deus, com a palavra dele, nós reconhecemos que nós não é nada. Reconhecemos. Então, o que nós temos que fazer é reconhecer que nós somos miseráveis pecadores, que nós dependemos, né? Dependemos do favor do Senhor, do perdão do Senhor Deus. E nesse processo de conhecer Jesus, Zaqueu teve um encontro tão especial com o Senhor Jesus que ele começou a entender o que ele estava fazendo era totalmente errado, era o contrário dos mandamentos do Senhor. Meus companheiros, meus irmãos, amigos, olha só, para ele foi uma surpresa muito grande hospedar o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Mas foi uma história tão linda na vida dele, porque a Bíblia diz que ele era, além de cobrador de impostos, ele era rico, né? Mas nessa conversa com o Senhor Jesus Cristo, ele pôde entender e pôde reconhecer, ele reconheceu que ele era um grande pecador e que estava fazendo tudo errado. Mesmo que as pessoas murmuraram e diziam, vai ser hóspede desse homem pecador, porque Jesus, na verdade, veio buscar e salvar o que havia perdido, para consertar, para mudar a vida da pessoa, para mudar, virar o seu cativeiro. Esse é o objetivo do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Quem é justo, mas ele veio buscar os injustos ao arrependimento. E Zaqueu arrependeu de tudo que ele tinha feito. Então vamos aprender nesta noite com o Zaqueu. Vamos aprender nessa história, nesse capítulo 19 do Evangelho, segundo escreveu Lucas, versículo 1 ao versículo 10, e narra essa história tão linda desse homem. Porque eu creio que ele nunca imaginaria que Jesus ia parar debaixo daquela árvore. Ele nunca imaginaria que Jesus ia oferecer para ser hóspede, para oferecer que iria ir na sua casa. Então vamos abrir o nosso coração, dar o primeiro passo para o Evangelho. Vamos abrir o nosso coração, dar o primeiro passo para a palavra de Deus, para a mensagem da cruz, para o plano salvífico. E o Senhor Deus tem o melhor nas nossas vidas.
Ele tem o melhor para nós. Ele tem palavra que muda a nossa atitude. Ele tem palavra que muda e tira dentro de nós a ignorância, a soberba, toda a arrogância e dá um coração humilde, compreensível e entendido que nós dependemos do Senhor Jesus Cristo. É assim que o Senhor Jesus quer fazer com muitas pessoas, mas nós temos que dar o primeiro passo. E Jesus entra, porque o Espírito Santo não é invasor, não vai invadir a sua vida. Mas quando nós damos o primeiro passo, com desejo de conhecer a salvação, conhecer o Evangelho, conhecer a palavra da salvação, conhecer o Senhor Jesus, conhecer o Espírito Santo nos convence do pecado, do erro. O Espírito Santo nos convence de algo que às vezes nós fazemos errado, que fazemos separação entre nós, entre o Senhor Deus, nós e o Senhor Deus. E Deus quer nos unir, trazer de volta a comunhão com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Zaqueu se tornou um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus Cristo, né? Com o coração mudado, com a vida mudada, com novas atitudes, né? Uma nova maneira de viver. Para ele foi uma mudança radical. Então vale a pena conhecer o Jesus, vale a pena conhecer o Senhor Jesus Cristo, esse Salvador que pagou um alto preço na cruz do Calvário, né? E as pessoas não queriam, murmuraram, falaram mal, mas Jesus veio para mudar a minha história, a sua história. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoa, nos dê graça, nos dê sabedoria, que nós venhamos conhecer mais a cada dia a santa e poderosa palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, quero louvar o Senhor nessa oportunidade, meu Deus. Meu Deus, quero orar ao Senhor, papai. O Senhor que é o Deus que está sentado no alto sublime trono, que reina nos céus, na terra e nas águas debaixo da terra. No nome de Jesus Cristo, aquele que desceu à sepultura, mas ressurgiu ao terceiro dia, está à destra do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu apresento ao Senhor esta vida que está aflito, está angustiado, está triste. Meu Deus, arranca toda a tristeza, toda a angústia, todo o desespero, meu Pai, toda a fadiga, Senhor, meu Deus, porque o Senhor diz na tua palavra, papai querido, 11:28 de Mateus, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, vinde a mim todos que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o Senhor, papai querido, tem fardo leve, porque o Senhor, papai querido, tem palavra que nos edifica, o Senhor tem palavra, papai, de paz, de tranquilidade, de refrigério, meu Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai de encontro a essas pessoas. Oh, meu Deus. E aconteceu alguma coisa, alguma fatalidade no seu ministério, na sua caminhada, na sua trajetória aqui na terra. Senhor, meu Deus, e muitas pessoas às vezes têm pensado que não vai mais conseguir, não vai mais dar certo. Não tem mais jeito, mas o Senhor sempre tem jeito, sempre, papai querido, o Senhor tem a palavra, meu Deus, sempre o Senhor tem o jeito, o Senhor é o Deus do impossível, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nessa maravilhosa oportunidade, meu Deus, eu ministro uma bênção na vida dessa pessoa que está angustiada, meu Deus, dai paz, traz refrigério a esses corações, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor, meu Pai. Peço ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Que Deus o abençoe a cada um, nossos ouvintes, nossos companheiros e amigos. Vamos ficar mais perto do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar mais perto do Evangelho, da Palavra de Deus. Ela traz alegria e a paz para todos sempre. Amém? Deus abençoe.